Então, quem tiver dúvida, por favor. Daniel está perguntando aqui. Professor, existe algum programa que realize o cálculo de todos os impostos, seja federal, estadual e municipal, mediante as informações prestadas, as alíquotas devidas para cada desconto, para tentarmos minimizar erros? Então, Daniel, eu já fiz pesquisa, já busquei trabalhar com alguns programas, mas até hoje eu não consegui nenhum que realmente nos atendesse de forma satisfatória, sabe? Principalmente quando se trata de aquisição de mercadoria, por conta dessa quantidade enorme de códigos, né, que a gente tem que colocar na nota. Então, NCM, CST, CFOP. Quando é nota de serviço, menos mal, mas ainda assim, a descrição do serviço tem que vir com clareza, e a gente não tem um padrão no Brasil, né? Você vê, por exemplo, aí no Rio, aqui em Brasília, na grande maioria dos municípios, a lista de serviços do município segue a lista da Lei Complementar 116. Mas tem municípios como São Paulo, por exemplo, que tem uma lista própria, que tem um código próprio, né? Então, a gente só consegue realmente ter um sistema que nos dê as alíquotas de forma correta e faça os cálculos, né, se a gente tivesse assim uma tabela padrão para todo mundo, né? Como a gente não tem uma tabela padrão para todo mundo, infelizmente a gente não tem como, assim, desconheço um sistema que faça o cálculo onde a gente, identificando o produto ou o serviço, ele já automaticamente faça esse cálculo. Eu realmente desconheço. Eu até contratei uma empresa X aí e verdade é que ela me deu muito, muito trabalho. A Lucidalva está dizendo, gente, a Open Treinamentos tem um sistema que faz, mas no âmbito federal não existe um padrão. Mas no âmbito federal não existe um padrão. A Lucidalva está dizendo aqui que a Open Treinamentos tem um sistema que faz. Eu acredito que identificando lá o código de serviço, né? Provavelmente. Aí programa informa a alíquota, né? Vou anotar aqui a Open Treinamentos. Maravilha! Uma dúvida mais, gente? Show de bola. Então vamos lá. Nós fechamos pela manhã falando
da retenção no pagamento autônomo. Eu poderia até fazer um cálculo aqui de novo, mas, enfim, acredito que tenha ficado clara a questão das retenções na pessoa física, né? Nós fizemos... Ô, Marcos, Oi. boa tarde. O Daniel Sampaio está levantando a mão. Aí, como a gente já está terminando, né, eu podia ver se ele prefere falar. Pode falar então aí, Daniel. Pode falar. Tá ouvindo aí, Daniel? Ah, ele disse que você já respondeu. Obrigada. A Lucidalva está dizendo aí que a Open Treinamento, eu vou dar uma olhadinha também, diz que tem um sisteminha que faz o cálculo, né? Eu desconheço realmente. Muito bem. Vamos lá. Então, nós fizemos os cálculos aqui dos pagamentos feitos a pessoas físicas, considerando, fiz um cálculo de R$ 2.000 no pagamento num dia e 2.000 no outro, para juntar os pagamentos, né? Fizemos o cálculo de um pagamento de um autônomo, considerando o valor de R$ 4.000, com dependente, sem dependente, com pensão alimentícia. Então, não vejo necessidade da gente, de novo, fazer outro cálculo a chover no molhado, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade, aí a gente volta, não tem problema nenhum, tá? Mas acredito que a questão da pessoa física ficou bem sacramentada, né? A gente falou também do caso de frete, de transporte, então não vejo assim grandes dificuldades. Entramos então na retenção do INSS, da pessoa jurídica. E para trabalharmos com a retenção do INSS das pessoas jurídicas, nós trabalhamos com a Instrução Normativa 971/2009, que está em pleno vigor, né? E trabalhamos a partir do artigo 112 da IN. O artigo 112, ele nos trouxe sobre que tipo de contratação que a retenção vai incidir. Aí nós vimos lá que são duas as modalidades de contratação: a cessão de mão de obra e a empreitada, né? Vimos a definição de cessão de mão de obra pelo artigo 115 e a definição de empreitada pelo artigo 116. Vimos que a cessão de mão de obra está, vamos dizer assim, composta de 3 elementos. O primeiro é que o serviço seja realizado de forma não eventual. O segundo, que esse serviço seja executado nas instalações da Fiocruz ou onde a Fiocruz indicar. E o serviço tem que ser de necessidade permanente. Atendendo a esses 3 requisitos, nós temos a cessão de mão de obra. E vimos que a empreitada é a contratação de um serviço, de uma obra ou de uma tarefa, com um preço ajustado, um objeto determinado. Ele pode ser realizado nas instalações da Fiocruz, onde a Fiocruz indicar, ou no próprio estabelecimento da prestadora de serviço, né? E essa contratação tem um objeto pretendido, esperado e um fim, né? É o tipo de serviço que tem início, meio e fim. A cessão de mão de obra dá a ideia de continuidade. Aí nós vimos pelo artigo 117 que existem 6 hipóteses, 6 tipos de serviços diferentes, onde faremos a retenção, seja o serviço executado na forma de cessão de mão de obra, seja o serviço executado na forma de empreitada. E lá no artigo 118, vimos 24 tipos de serviços diferentes, em que a retenção será feita somente se o serviço for executado na forma de cessão de mão de obra. Ok? Maravilha. Então, com base nos artigos 117 e 118, é que nós vamos determinar se numa determinada operação vai haver ou não a retenção do INSS, né? Estudamos ali os casos mais comuns de limpeza, segurança, construção civil, separamos a obra de construção civil do serviço de construção civil, falamos da manutenção de bens móveis, né? A manutenção de bens móveis só vai sofrer retenção se houver equipe à disposição, né? Se não houver equipe à disposição, não há que se falar em retenção na manutenção de bens móveis.
serviço de telemarketing, serviço de copa, enfim. Então, esgotamos ali a lista de serviços sujeitos à retenção. Vimos que existem 3 artigos que vão tratar de hipóteses em que a gente não faz a retenção. A primeira delas diz respeito ao serviço executado pelo sócio, artigo 120. O artigo 143 vai trazer alguns serviços que têm como característica um trabalho mais de natureza profissional, acompanhamento de obra, fiscalização de obra, e lá também nós vamos ter as instalações, fornecimento de concreto usinado, jateamento, hidrojateamento, fundações especiais, serviços e obras mais voltados também para a construção civil. E no artigo 149 nós vimos aqueles casos de serviço executado por entidade beneficente de assistência social, vimos também o caso de serviço de transporte de cargas, que não sofre retenção, só o de passageiros, e fechamos fazendo aquela diferença aquela distinção, né, entre a contratação de obra, acréscimo ou reforma de construção civil, na modalidade empreitada total ou parcial, que não é feita a retenção. E vimos a contratação de serviço de construção civil, que via de regra é contratada na modalidade ou na forma de cessão de mão de obra, ou ainda que seja contratado na forma de empreitada, nós vamos chamar essa empreitada de empreitada pura ou indefinida, aí neste caso, a retenção. Então, obra de construção civil, na modalidade empreitada total ou parcial, não sofre a retenção. Serviço de construção civil sofre a retenção. A gente viu que se a empresa que estiver prestando serviço for do Simples Nacional e ela prestar serviço de limpeza, vigilância, conservação e atue no ramo de construção civil, então, se ela trabalha especificamente com obra de construção civil, ela estará sujeita à retenção. Se não, ela não estará sujeita à retenção, e a gente até alertou para aqueles casos em que, caso ela preste o serviço da forma de cessão de mão de obra, ela estaria desenquadrada do Simples. Eu até coloquei o caso de uma empresa de serviço de transporte. Uma coisa é ela fazer um transporte na modalidade empreitada. Ok, ela vai continuar enquadrada no Simples. Mas se ela executar um serviço de transporte na forma de cessão de mão de obra, ela fica automaticamente desenquadrada do Simples Nacional. Então, trabalhamos todos esses aspectos da retenção previdenciária alíquota de 11%. Então, trabalhamos com a formação da base de cálculo. Eu coloquei aqui um exemplo de uma nota fiscal de prestação de serviço de manutenção predial com material aplicado. Dei lá um exemplo de R$100 mil de prestação de serviço com 60 mil de material aplicado. Vou até colocar aqui um exemplo diferente. Vamos dizer que a gente tenha um serviço. Eu queria ver um que também tivesse retenção na faixa de 50%. Vamos colocar aqui serviço. Porque eu pensei no serviço de limpeza. Vamos trabalhar com serviço de limpeza. Serviço de limpeza executado nas instalações da Fiocruz. Então, digamos que aqui seja o corpo da nota fiscal, né? Corpo da nota fiscal. E aí ele disse assim, ó, material aplicado. R$20 mil. Equipamento utilizado. R$20 mil. Vale transporte e vale alimentação, R$10 mil. Digamos
corpo da nota fiscal e aqui o total da nota fiscal. Digamos, R$100.000. Como nós já estamos falando aqui a mesma linguagem, então, para a gente ter como parâmetro sobre que valor que a gente vai fazer a retenção do INSS, a gente vai trabalhar com os artigos, né? Artigo 121, artigo 122 e artigo 123. De quem são esses artigos? Da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 971/2009. Então, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 971/2009, nos artigos 121, 122 e 123, nós vamos ter a explicação de como aplicar o material aplicado, o equipamento utilizado, na prestação de um serviço para compormos a base de cálculo da retenção previdenciária, da retenção dos 11%. Né? Pelo artigo 121, vocês devem se lembrar, nós mostramos aqui que vou ao contrato e lá no contrato está escrito o valor do material e do equipamento. Então, olha só, o total da nota é 100 mil. E lá no contrato está dizendo, ó, tem 20 mil de material aplicado. Lá no contrato diz, tem 20 mil de equipamento utilizado. E a gente viu que o vale transporte e vale alimentação não precisa estar no contrato, né? Somente material aplicado e equipamento utilizado. E ainda tem um detalhe do equipamento, que se ele for inerente ao serviço, também não precisa estar previsto em contrato. Agora, para que eu possa abater todo o valor do equipamento utilizado, o valor também tem que estar no contrato. Tá certo? Eu só vou abater integralmente o valor se o valor estiver no contrato. Então, pelo artigo 121, o valor está no contrato, o valor também está na nota fiscal. Então, neste exemplo, a retenção vai ser sobre que valor, gente? R$50.000, né? 20 mais 20, 40 mais 10, 50, total da nota 100. Então, 50 vezes 11%, se a empresa não estiver desonerada. Se a empresa estivesse desonerada, a alíquota seria de 3,5%. Aí vocês são muito inteligentes, devem ter pensado assim, ué, Marcos, mas aqui você está falando de uma empresa de limpeza. E eu lembro que ontem, quando você falou da desoneração da folha de pagamento, você mostrou que só quem pode desonerar são as empresas de TI, TIC, transporte e construção civil. Não foi isso? Foi isso mesmo. Ontem, nós mostramos que pela Lei 12.546 de 2011, né? Pela Lei 12.546, Lei 12.546 de 2011, que fala da desoneração, a retenção é feita a alíquota de 3,5%, né? E nós temos, basicamente, as empresas de TI e TIC, as empresas de transporte e as empresas de construção civil. São as atividades enquadradas na desoneração que vão pagar CPRB em substituição à contribuição previdenciária patronal. Então, se a empresa está desonerada, nos apresentou a declaração, ao invés de reter 11, eu vou reter 3,5. Né? A gente deixou isso bem claro ontem. Mas, Marcos, uma empresa de limpeza pode estar desonerada? O que é que vocês acham, gente? Pensem comigo aí. O que é que vocês acham? A resposta é podem. Porque o que acontece? Eu disse isso aqui desde a segunda-feira.
No Brasil, uma empresa pode exercer diversas atividades. Não existe limitações para que uma única empresa possa fazer. Eu tive uma experiência interessante. Há 2 anos, eu fui visitar um posto de gasolina aqui na cidade de Lusiânia. E esse posto é um posto bem famoso, porque é um posto onde tem as paradas de ônibus. E a gente foi contratado para fazer um trabalho para eles na época. Eu pedi o contrato social e as alterações. E, para minha surpresa, aquela empresa foi registrada no ano de 1971, o ano que eu nasci. A empresa foi registrada em 1971 e nunca sofreu uma alteração contratual. O contrato social era aquele contrato datilografado que estava em pleno vigor até agora. Veja a visão do cara lá em 1971. Ele criou um posto com toda a estrutura de restaurante, posto de lavagem, bomboniere, produtos de mercadinho, enfim. E nunca precisou fazer uma alteração contratual. Fiquei impressionado com aquilo. Então, o que acontece? Você pode ter uma empresa que exerça diversas atividades. Eu até contei o exemplo lá na cidade do interior que eu morava, que tinha uma lanchonete e sapataria Nossa Senhora da Conceição. Quer dizer, o camarada vende sapato e, ao mesmo tempo, tem lanchonete. Hoje é muito comum. Você vai numa livraria e tem a cafeteria. Aí no Rio de Janeiro mesmo, no shopping, no Barra Shopping, aí tem acredito que a leitura, né? Tem uma livraria aí com uma cafeteria maravilhosa. Gosto muito de ir aí. Então você pode exercer diversas atividades. O que não pode é, em determinados ramos de atuação, você misturar as atividades por uma exigência de um órgão específico. Então, escritório de advocacia só pode fazer advocacia, não pode fazer outra coisa, né? Empresa de segurança armada só pode fazer segurança armada, porque a Polícia Federal não permite que uma empresa que preste serviço de segurança armada, onde ela faz o controle de armas, faça outras coisas. Então, algumas atividades muito específicas só podem fazer aquilo. Não sendo regulada por um outro setor, um departamento específico, eu posso fazer várias coisas, né? Posso, numa empresa, fazer várias coisas. Então, eu posso ter uma empresa que seja de construção civil e também seja de limpeza? Posso. Eu posso ter uma empresa que seja de TI e também seja de limpeza? Posso. Alguém até colocou isso, eu lembro que foi uma das observações que uma colega até colocou aí no chat, né? Que tinha pego um caso de uma empresa de TI e de limpeza. E qual é o critério, então, para se desonerar? É que o maior faturamento dessa empresa seja naquela área. Então, por exemplo, essa empresa aqui, que não interessa qual é a empresa, está prestando um serviço de limpeza. Se o faturamento dessa empresa, mais de 50% do faturamento, tá? A maior parte do faturamento, for na área de construção civil, ela pode desonerar? Pode. Se mais de 50% do faturamento dessa empresa for na área de transporte, ela pode desonerar? Pode. Se mais de 50% for na área de TI ou TIC, ela pode desonerar. Agora, o que não pode é a receita de construção civil, de transporte de TI é menor do que 50% da atividade de limpeza. Aí, neste caso, ela não poderia desonerar. Tá certo? Então, muitas vezes, a empresa vai participar de um processo licitatório que não é na área de construção civil, nem transporte, nem TI, e está desonerada. Por quê? Porque a atividade principal dela, aquela que gera a maior parte do seu faturamento, está desonerada. E a de limpeza, por exemplo, é uma parte que representa, sei lá, 20%, 15%, 10%, 30% do seu faturamento. Então, isso pode acontecer, tá joia? Tá joia, gente? Então, não estranhe caso tenha uma empresa que não seja de construção civil, transporte, TI e TIC, que esteja desonerada. É bom só verificar se realmente, assim, ela declara que mais de 50% do faturamento dela se enquadra naquelas hipóteses de desoneração. Joia? Beleza, então, pelo artigo 121, a base de cálculo vai ser 50 mil, que o valor está no contrato, o valor está na nota. Então, 11% de 5.500, imaginando que essa empresa não está desonerada. Olha só, se fosse pelo artigo 122, o que vai acontecer? Ó, o valor está na nota fiscal. Não tem valor no contrato. O
que tem no contrato? Discriminação do material. Veja, não está a discriminação do valor. Está lá no contrato. Então, o contrato, ele cita o material. Cita o material. Ele não diz o que, gente? O valor. O valor do material está onde? Na nota fiscal. Se o valor do material só está na nota, significa dizer que existe um limite para abater esse material. Se aqui não fosse um serviço de limpeza, o limite seria 50%, né? Se não fosse limpeza e se não fosse transporte, o limite seria 50%. Como ele aplicou 20, eu posso abater integralmente os 20. Mas aqui não é um serviço que não seja de limpeza, é um serviço de limpeza. E o serviço de limpeza vai ser o artigo 122, letra C, ou inciso terceiro, que na verdade vai dizer que a base de cálculo tem que ser no mínimo 80%. Então, em relação ao material, a base tem que ser no mínimo 80%. Então, como ele aplicou 20 mil, está dentro do limite estabelecido pelo artigo 122, inciso terceiro. E de equipamento, ele disse que usou mais 20 mil. E a legislação vai dizer que no caso de equipamento não pode ultrapassar 50. Passou de 50? Não, não passou de 50. Então eu vou poder abater 20 mil de material e vou poder abater 20 mil de equipamento. E o vale transporte, vale alimentação também vou poder abater porque não existe limite para ele. E ele nem precisa estar previsto em contrato. Então, neste caso, houve uma coincidência, eu também vou fazer a retenção sobre 50 mil. Então, sobre 50 mil, 11%, né? R$ 5.500. Então, a base de cálculo pelo artigo 121, 50 mil. A base de cálculo pelo artigo 122, 50 mil. É só se ater, gente, a esses artigos. Quando vocês se depararem com o documento fiscal que tem a prestação de serviço com aplicação de material, com equipamento utilizado, com vale transporte, vale alimentação, para fins previdenciários, é só fazer assim uma associação aos artigos 121, 122 e 123, que você vai saber como encaixar. Né? Eu costumo dizer que existem 3 maneiras de você memorizar uma informação. A primeira delas é pela emoção. Os coaches gostam de dizer, quando você sofre um forte impacto emocional, então aquilo fica guardado na sua amígdala, na sua memória, e sempre que acontece algo semelhante, parecido, você se lembra daquilo. Né? Então, alguém, por exemplo, que teve uma experiência na sua infância, na sua adolescência, diante de uma determinada situação, por exemplo, viu o pai que era empresário quebrar a empresa e passar por dificuldade, por exemplo. A pessoa fica com aquilo guardado na memória. Então é comum que ela tenha um bloqueio para montar um negócio. Ela vai pensar assim, poxa, eu sei o que é montar um negócio e quebrar, porque a gente viveu uma dificuldade em casa, então eu não quero viver isso também. Porque aquilo ficou guardado, aquilo emocionalmente impactou a pessoa. Então, você guarda a informação, você memoriza a informação por causa de um forte impacto emocional. Nessa área, dificilmente a gente vai se emocionar. A única emoção que a gente tem aqui, às vezes, é de raiva, né? A segunda forma de você memorizar a informação é por associação. Se eu disser assim, olha, gente, imagine um elefante amarelo com bolinhas rosas em cima da tela do seu computador. O simples fato de eu dizer, imagine um elefante amarelo com bolinhas rosas em cima do seu computador, fez com que você visualizasse essa imagem. E aí eu posso associar essa imagem a algo. Por exemplo, ocorre, às vezes, de eu estar em casa e já estou dormindo ali e tal. Se eu for dormir com o relógio, por exemplo, eu uso o relógio do lado esquerdo, do braço esquerdo.
Aí eu, poxa vida, rapaz, tem que lembrar que amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Aí o que eu faço? Eu tiro o relógio do braço esquerdo, ponho no braço direito, ó, estou fazendo uma regra de associação. Vai me incomodar pra caramba esse relógio aqui no braço direito. Você não tem noção quanto. Eu fico incomodado. Parece que pesa mais o braço direito. Então, eu associei. Amanhã eu vou ter que comprar Cefalívio, porque eu estou tendo dores de cabeça. Então, para aliviar minha dor de cabeça, acabou, eu tenho que comprar Cefalívio. Quando acordar no outro dia que o relógio estiver aqui, o que eu vou lembrar? Que eu tenho que comprar Cefalívio. Então, eu estou usando uma regra de associação. Vou descontar INSS. E a empresa destacou no documento fiscal, material aplicado, equipamento utilizado, vale transporte, vale alimentação. Artigo 121, 122 e 123. Né? 121, 122 e 123. 121 vai dizer que o valor está no contrato e na nota. Abato tudo. 122 só tem discriminação no contrato, o valor está na nota. Abato limitado a um percentual. E pelo 123, o valor da nota fiscal e material não é citado no contrato. Quando o material não é citado no contrato e o valor está na nota, eu não posso abater o valor do material. Agora, eu vou poder abater o valor do VT e VA? Vou, porque independe de contrato. E eu vou poder abater o valor do equipamento? Se a utilização do equipamento for inerente, sim. Ah, é uma enceradeira, né? É a vassoura, é o rodo, é aquele carrinho que tem um balde que a pessoa usa para limpar ali e tal. Então, o equipamento utilizado é inerente? É. Então, eu posso abater o equipamento. Então, neste caso, pelo artigo 123, a base de cálculo vai ser 100 menos VT e VA e menos o equipamento utilizado, porque é inerente à atividade. Então, neste caso aqui, a base de cálculo vai ser 100 menos 10, 90, menos 20, 70. Então, 70 mil reais. Vezes 11%, logo. Vou encontrar aqui R$ 7.700. Aqui sim vale a pena o exercício, porque dos 50%, que se aplica à grande maioria dos serviços, né? Se o serviço for de transporte, a base de cálculo pela utilização de material e equipamento é 30, né? Transporte de passageiro, porque transporte de cargas não sofre retenção do INSS. Se o serviço for de limpeza hospitalar, a base de cálculo será 65%, mas não se aplica a limpeza hospitalar na Fiocruz. Na Fiocruz, a gente pode ter limpeza. Então, a base de cálculo da limpeza, pelo artigo 122, o limitador lá é 80%. Então, aqui, coincidentemente, né, a gente pode abater os 20 mil de material pelo artigo 122. Se o material fosse 30 mil aqui, eu não poderia abater os 30 mil pelo 122. Eu só poderia abater os 30 mil pelo 121. Então, pelo 121, eu abato tudo. Pelo 122, eu abato vale alimentação e vale transporte, abato todo o equipamento, desde que o equipamento seja inerente à prestação do serviço, mas ele vai estar limitado a 50%, né? Posso abater ele todo, desde que ele não ultrapasse 50%. Só vou poder abater ele todo se o valor estiver no contrato. E o material? Eu só vou abater no 122 se ele estiver dentro dos percentuais estabelecidos no próprio artigo. 50%, 30%
ou 80%, como é o caso da limpeza. Então, no artigo 122, a gente pôde abater os três. Já pelo 123, eu só posso abater o VT e o VA, e também o equipamento utilizado, porque o equipamento utilizado independe de ele ser informado, de ele ser descrito no contrato. Eu posso abater independente de informação no contrato. Tá certo? Tranquilo? Então aqui a gente fechou o ciclo da retenção previdenciária. Vou deixar aí para vocês tirarem uma fotinha, né? Vou tirar uma fotinha aí. Fechamos aqui o ciclo da retenção previdenciária. Então, essa informação da retenção previdenciária, a informação da retenção previdenciária do autônomo, ambas vão para o E-Social. Só que a retenção do autônomo vai ser processado dentro do E-Social. E a retenção do INSS de PJ vai gerar e vai ser processado na EFD Reinf. Então, processa a retenção da PJ na EFD Reinf, processa a retenção do autônomo no E-Social, envio essas informações para a DCTF e ela gera o DARF previdenciário. Fechamos assim a nossa retenção previdenciária. Vou dar um tempinho para ver se vocês têm ainda alguma dúvida. E lógico, nós ainda vamos ter mais 2 encontros de uma semana. Se lá no próximo bloco tiver uma dúvida do INSS, Marcos, a gente volta e fala do INSS sem problema nenhum. Assim como aqui eu respondi perguntas relacionadas à retenção dos tributos federais, ou responderia se fosse do ISS também. Mas eu prefiro, agora a gente vai focar no nosso próximo bloco, a retenção dos tributos federais e depois a retenção do ISS. Mas se lá na semana de outubro, lá na semana de novembro, já temos agendado aí, você já deve ter recebido o calendário, eu acredito, se acontecer de ainda termos dúvidas lá na parte previdenciária, a gente volta sem problema nenhum. Tá joia? Maravilha. Aí o Simar acho que deu um recado aqui. Boa tarde, tive que ir a Fiocruz para atender com urgência referente ao pagamento de terceirização. Legal, tranquilo. A Rebeca segue o exemplo de nota fiscal de empresa optante do Simples Nacional, que presta serviço de manutenção de refrigeração que mencionei ontem. Fornecedor destaca o INSS a ser retido. Devemos fazer a retenção mesmo ele sendo optante do Simples? Então, Rebeca, serviço de manutenção, essa refrigeração, isso aqui é máquina de ar-condicionado, são aquelas máquinas split. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É aquela máquina split? Sim, ela disse que sim. Bom, então é bem móvel mesmo, né? Fica um técnico aí, pelo menos, para fazer esse atendimento, manutenção de ar. Mas fica um técnico residente aí na Fiocruz de Recife, não? Ou ele só responde por chamado? Me diz aí, ele responde por chamado? Ou ele fica... Acredita que sim, né? Então, para a gente saber se vai ter a retenção ou não, é importante que a gente saiba se ele só vai na Fiocruz caso haja necessidade. Eu acredito que seja sim, né? Acredito que sim, mas precisa ver. Se nessa manutenção de ar-condicionado, ele fica lá full time, prestando o serviço de manutenção, sempre olhando para ver se está em perfeito estado de funcionamento, haverá retenção do INSS, até porque ela desenquadraria do Simples Nacional, que ela está prestando um serviço de construção civil, e não uma obra de construção civil, né?
Agora, não, Marcos, ele só vem aqui caso a gente precise. É a famosa manutenção preventiva ou corretiva, né? Se ele responde por chamado, então aí neste caso não haveria a retenção e ele pode se manter no Simples Nacional sem nenhum problema. Tá joia? Agora, Marcos, ele informou na nota fiscal. Aí é aquela história, né, gente? Quando a FDRINF entrar realmente em vigor, a gente não vai mais poder aceitar que a nota venha com erro dessa natureza, né? Ou, se realmente tiver que a retenção do INSS, tudo bem. Mas digamos que nesse caso ele só responde por chamada. Então não tem a retenção do INSS. Quando a EFD entrar em vigor, você tem que solicitar ao fornecedor que ele cancele essa nota e emita uma nova, ou faça a correção eletrônica dessa nota fiscal. Nós não vamos poder aceitar mais, com a FDRINF, a informação da retenção do INSS se a gente não fizer. Porque seria muito cômodo assim, já que ele informou, eu vou reter e vou recolher, né? Ok, pode até ser. Poderia fazer isso? Poderia. Só que estaria fazendo uma retenção desnecessariamente. Mas já que ele colocou aqui, emitiu a nota de 10 mil, descontou aqui 1.100, então eu vou descontar também, vou reter dele e vou pagar para ele a diferença, os 8.900. Posso? É aquela história. É um caso excepcional, não vejo problema. Às vezes, o trabalho de corrigir vai ser maior do que fazer a retenção, né? Então, não teria problema. É aquilo que eu já disse. Reter quando não tem que reter não é tão problema quanto não reter quando for para reter. Então, se o fornecedor já informou na nota, né, já vem destacado, né, ele já deduziu, então o fisco agradece, né? Ele vai depois buscar um meio, uma maneira de fazer a correção. Mas é bom que se alinhe esse assunto com o fornecedor para que ele amanhã ou depois não venha, poxa, eu não sabia, ninguém me falou, como se a gente tivesse a responsabilidade por isso, né? Mas é importante que a gente caminhe daqui para frente para alinhar esses procedimentos. Tá joia? Maravilha. Tem escrito manutenção preventiva e corretiva. Deve ser só por chamado mesmo. Maravilha. Alguém mais tem alguma dúvida? Show de bola. Eu agora vou trabalhar nesse manual, incluindo as informações que vocês trouxeram, né? Inclusive essas relativas às perguntas que vocês... Eu sempre tenho registrado aqui também as perguntas. Vou produzir o nosso primeira parte do manual, enviar para a Cogeado e para ela me dar o ok, e assim a gente dá sequência nos demais módulos. Eu quero chamar aqui a Lourdes para que ela possa, acredito que ela deva estar aí. Daniel está aqui, acho que ele vai fazer uma pergunta. Enquanto isso, vocês podem fazer a pergunta. Me parece que tem uma questão relacionada à avaliação que vocês vão fazer, né? Avaliação que vocês vão fazer. E também a Lourdes e a Luciana, enfim, vão dar um recadinho para vocês aí. O Daniel diz, poderia colocar resumo da lei? Sim, com certeza, Daniel. A ideia é fazer com que essa apostila ela venha no manual de forma, vamos dizer assim, mais objetiva. Ou seja, aquilo que efetivamente vai ser utilizado na prática vai estar no manual. Sim, colocar o direcionamento para o link, beleza. Informar o link, né? Informar o link para consulta. Faremos isso, tá, Daniel? Faremos isso. O link da lei para consulta. Pode deixar. Maravilha. Maravilha. Luciana, minha amiga Lourdes. Oi, Marcos. Espera aí que a Lourdes já vai entrar, tá bom? Tá. Pessoal, aproveitando, não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Esse é o momento. Até os próximos blocos, né? A Lourdes já vai entrar para conversar, passar alguns informes.
O pessoal da Fiocruz é todo mundo inteligente, né? Tá todo mundo craque no INSS. Isso é bom. Quando for no terceiro bloco, que a gente vai falar no segundo bloco da retenção dos tributos federais, no terceiro bloco, que vai ser o ISS, aí eu devo separar ou a sexta, ou ainda um pedacinho da quinta e da sexta, para a gente juntar todo mundo. Aí a gente vai juntar o INSS, os tributos federais, IR, Contribuição Social, PIS, PASEP, COFINS e o ISS. Aí vai ser o fechamento com chave de ouro. Eu acho que eu tirei foto desse exemplo aqui. Tirei. Boa tarde, professor Marcos. Já estou por aqui, tá? Boa tarde, Lutz. Quando quiser, fique à vontade. Eu estou de celular, meu computador não está abrindo aqui o Teams de jeito nenhum. Hoje ele resolveu descansar. Aí eu faço o fechamento depois que você faça o meu fechamento aqui, sem problema. Porque pode ser que surja ainda alguma dúvida, por isso que eu vou ficar aqui na expectativa. Tá bom. Olha, eu assim, não fiquei direto aqui, mas fui acompanhando o chat, que entra aqui no celular, né? Vi que tiveram diversas dúvidas e que foram sanadas, inclusive uma delas eu... Desculpa. Clicou aqui, gente, perdão. Espera aí. Desculpa, que o meu celular clicou aqui na outra reunião, abri o microfone. Então, eu vim acompanhando aí com os colegas, né, as dúvidas, e inclusive respondi uma delas aí sobre sistema, né? Então, primeiramente, assim, eu quero dar os parabéns, agradecer aí o professor Marcos, que essa semana esteve aí abordando, né, diversos assuntos relacionados à tributação, dar os parabéns aí para todos que perseveraram, né, durante uma semana, de manhã e à tarde. Nós tentamos fazer o melhor para que o horário não ficasse muito desgastante, né, porque a gente sabe que é complicado você ficar, às vezes, home office, né, sentado ali o dia inteiro. Então, eu creio que foi um horário acessível para todos e deu tempo, assim, de algumas coisas de emergencial poder atender a sua unidade, assim como nós também na COGEAD, né? Mas não posso deixar de agradecer aqui o SGT, Escola Corporativa, a equipe do SETES, né, na pessoa da Luciana, equipes do SECOM aí, que a Francine também ajudou, a Cláudia Iacovino também, que nos auxiliou, e que todos aqui, né, a gente sabe que é um processo delicado, um processo de geração de conhecimento, muitos entraves, né? E nós nos colocamos sempre
abertos para dirimir outras questões, mas o objetivo maior é que a gente mitigue falhas, né? Então, minimizar os riscos e, através aí de todas as dúvidas e do próprio manual, eu creio que a gente está no caminho, né? Acho que é um caminho que a gente está procurando acertar. Só que esse acerto para a Fiocruz vai depender de todos nós em conjuntos, né? Porque aqui nós temos diversas UGs, diversas unidades, mas essas unidades elas trabalham para construir algo muito maior, que é a construção e a solidificação da Fiocruz. Então, acho que isso a gente não pode esquecer, né? Eu não trabalho para mim, nem você trabalha para você. Nós trabalhamos para o público. E é por isso que nós estamos aqui. Se não existisse o serviço público e se não existisse a Fiocruz, se não existisse problemas a serem resolvidos, não faria sentido eu estar aqui, né? Não faria sentido nós estarmos aqui. Então, que essa geração de conhecimento e o próprio manual que vai ser gerado possam nos auxiliar em melhorar o nosso serviço, né? A prestação do nosso serviço, o nosso comprometimento, né? Com a sociedade, com o cidadão e com os resultados que nós temos feito parte, né? Os resultados da Fiocruz. Às vezes a gente fala, mas ninguém está vendo isso. Mas se não fosse o nosso trabalho também contribuindo para todo esse desempenho da Fiocruz, muita coisa não aconteceria, né? Então, eu quero aqui agradecer, parabenizar e vamos nos preparar. Eu fico com muito pesar de não poder estar aqui na turma, né, junto com vocês, porque eu sei que isso também é me agregar muito conhecimento, né? Mas nos preparar para o módulo 2, a lição, né? Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui dando um bom final de semana para todos, né? Mas já deixando assim, seja muito bem-vindo ao módulo 2, que a gente tem mais coisas aí para aprender, né? E poder aí contribuir com o nosso manual para que a gente possa vencer os nossos desafios e quando chegar o FDRINF a gente está mais preparado, ok? Agradeço imensamente aí a colaboração de todos para que tudo isso estivesse acontecendo essa semana. Parabéns, tá, Marcos? Muito obrigada também. Obrigado, Lourdes. Obrigado mesmo de coração. Obrigado por todo o apoio, todo o esforço que você, junto com a Luciana, que acompanharam de perto, que estiveram à frente desse processo. Eu me sinto realmente muito privilegiado por essa oportunidade de fazer parte, ser uma formiguinha nesse processo aí, né, de melhoria dos nossos serviços. Esse realmente é um dos nossos objetivos. Espero poder atender às expectativas da Fiocruz, de todos vocês. Estaremos aqui durante esses próximos 2 meses alinhando, né, o que tiver de melhorar, vamos melhorar para que a gente possa tornar a informação mais acessível e mais acertada possível. Quero agradecer de coração a participação de cada um de vocês, desejar muito sucesso, muita saúde, muita paz e que em outubro a gente se veja novamente para tratar da retenção dos tributos federais. Tá joia? Muitíssimo obrigado, um excelente final de semana, que Deus abençoe a todos e até o mês que vem, com fé em Deus. Boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, Marcos. Obrigada aí por tudo. Obrigado, Lu. Obrigado, Beatriz. Obrigada, pessoal, pela presença aí. Até os próximos blocos. A Beatriz disponibilizou a avaliação e a lista de presença, tá, pessoal? E outra coisa também, o certificado será enviado até quarta-feira desse primeiro bloco. Um abraço, Marcos. Tudo de bom aí.
Pessoal, boa tarde. Estamos com um probleminha na lista de presença. Se vocês puderem aguardar só um pouquinho. Oi, pessoal. Ó, infelizmente não vai ter como fazer a lista de presença agora, mas nós vamos tirar a relação, baixar a lista do Teams, tá? Considerando como a presença, tá bom? Então, muito obrigada a todos mais uma vez e até os próximos blocos, tá? Um bom final de semana para todos.